Fala pessoal, bom dia! Estamos aqui, estou aqui, né? Mas também a minha equipe está aqui junto comigo. Sou o Bruno de Souza Gimenez, diretor de negócios da Camelo & Co, especialista em branding, e estou aqui com vocês hoje, tá? Queria agradecer todo mundo que está aqui acompanhando esse nosso webinar, falando um pouquinho aí sobre branding e a nova economia. Então, é muito legal estar aqui falando com vocês um tema que eu gosto muito, falando muito sobre marca, falando sobre tendências, falando sobre mercado, é algo que para mim assim é um prazer imenso. Tá? Então, falando em nome da Camelo & Co, uma empresa que dispensa comentários hoje no mercado, que é especialista na área, representando a Camelo, o que é um prazer em dobro para mim. Tá? Então, ter vocês aqui é um prazer. E a gente tem aqui os comentários, fiquem à vontade, a nossa equipe está aqui pronta para conversar com vocês, para interagir com vocês durante toda aí a apresentação que a gente vai fazer, que eu vou fazer para vocês, falando um pouquinho disso, e também vamos interagir, tenham dúvidas, perguntem, estou aqui também para poder trocar com vocês, explicar um pouquinho sobre esse universo maluco que a gente vive de comunicação, tá? Então, a gente está aqui hoje conversando bastante sobre isso, vamos aprofundar alguns temas, são temas que talvez vocês já tenham visto, mas não com a perspectiva da Camelo, com a minha perspectiva também. Eu sou o diretor de negócios da Camelo, como eu disse, há 6 anos trabalhando com isso, indo aí para 7, e me especializei na parte de branding, na parte de negócios, né, com que eu lidero aqui dentro da Camelo, mas eu também me especializei nessa parte de brand para justamente poder falar sobre isso. Eu adoro esse universo, acredito muito na valorização do negócio através do engrandecimento da marca, da valoração da marca, da valorização da marca. Então, eu estou aqui para poder compartilhar isso com vocês, que hoje eu vejo que isso é um diferencial no mercado. Eu vejo a sociedade mudando muito, eu vejo marcas acompanhando, outras não acompanhando, e eu acho que a gente pode trocar muito, conversar muito sobre isso, tá? Pessoal, vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho da nossa apresentação e falar um pouco do que eu penso sobre isso, e, por favor, nos acompanhem aqui. Aqui compartilhar um pouco. Ok. Tá. Bom, vocês estão vendo aqui a minha tela. Essa aqui é uma capa, né, mostrando até um pouquinho desse conceito que a gente vai trazer, desse tema de brand e a nova economia. E o que consiste a nova economia? Essa aqui é uma pergunta, a pergunta inicial que a gente tem que ter aqui nessa fala, que é justamente a gente pensar numa economia que ela é cada vez mais volátil. É uma economia que ela muda muito, e ela muda conforme as inovações vêm, conforme a mudança de geração, conforme o ambiente econômico. Acho que a gente nunca teve um ambiente econômico com mudanças tão constantes como a gente tem hoje em dia. E é um cenário que ele vai mudando, ele muda conforme a tecnologia, e a tecnologia comanda isso, a comunicação precisa acompanhar, os negócios acompanham, a gente tem um mundo cada vez mais em movimento. E é isso que traz aí essa nova economia, tá? E aí, por pilares, o que comanda isso, como eu disse agora? A tecnologia. Hoje a gente vê startups, a gente vê aí Vale do Silício, a gente vê muito da tecnologia empregada ao mundo e juntando cada vez mais cenários econômicos e fazendo com que novos negócios, novas oportunidades acabam ocorrendo, acabam se tornando cada vez mais globalizadas, cada vez mais oportunidades sendo geradas. E isso é muito através da tecnologia. Quando a gente fala da digitalização, a gente está falando que hoje em dia, gente, eu sou um cara que gostava muito de usar carteira, tinha todos os cartões na sua carteira. Hoje em dia, quem é que usa carteira? Então, hoje em dia, a gente tem aí tudo no nosso celular, a gente tem os cartões no nosso celular, a gente usa NFC, a gente não tem muito desse trabalho de retirar a carteira muito do físico. Hoje, em documentação,
a gente está totalmente hoje digital. Hoje, de repente, hoje a gente vive mais uma vida digital do que a vida real, né? Isso, o Instagram diz isso, e isso é uma parte da digitalização. E a gente fala da mudança no trabalho. Então, mudança no trabalho, a gente pode falar de uma era pré-pandemia e de uma era pós-pandemia. São eras completamente diferentes e que mostraram que o digital ele veio para ficar cada vez mais. Tá? Então, hoje a gente já tinha, há 3, 4 anos atrás, a gente não falava tanto num trabalho de home office. Era um cenário muito longe da realidade. Pós-pandemia, as coisas mudaram. Pós-pandemia, a gente tem gestão de times através do digital. A gente tem a comunicação cada vez mais nas casas, né? Cada vez mais invadindo casas, cada vez mais devices, em cada canal a gente está dentro disso. Então, mudanças aí no trabalho que tiveram com esse cenário aí, com a nova economia, e isso muda, queira sim, queira não, uma contratação que era, por vezes, regional, acaba se tornando uma contratação aí de novos cenários, abre espaço também para outros tipos de contratação, então é legal a gente pensar dessa maneira, tá? E modelos de negócios disruptivos. Vamos pensar da seguinte maneira, a gente olha o cenário como um todo, e esse cenário como um todo tem diversas oportunidades novas. E hoje, com essa era da informação que a gente precisa pensar o que é um negócio disruptivo, o que pensa fora da caixa, o que de fato traz resultados, o que de fato traz uma diferença na sociedade. Eu digo muito que negócios disruptivos são negócios que têm um valor para a sociedade. E isso é pensar em micromomentos. Quando a gente pensa no micromomento que vai facilitar ou vai gerar valor para a nossa sociedade. Globalização, né? A gente pode até buscar um pouquinho da história, né? Da história da economia, história do próprio Brasil em si. A gente falar um pouquinho de plano real, a gente falar dos anos 90, quando a gente vê uma economia mais inclusiva, uma economia global, e a gente vem logo depois com uma bolha da internet, e a bolha da internet faz com que o cenário mude, com que a informação venha de todos os lados. Então a gente tem esse crescimento contínuo até chegar ao ponto que a gente está hoje. Eu lembro muito bem, no começo dos anos 2000, quando a gente tinha um papo onde o mundo ia acabar nos anos 2000, e que era irreal para todo mundo ter a ideia de um celular hoje na nossa mão, que muda todo o nosso comportamento. E isso é muito cenário de tecnologias que vieram de fora, a gente ter uma introdução à tecnologia, à nossa sociedade. E isso a globalização ajudou muito, tá? E a gente vai para a inovação e experiência do cliente. Se a gente está falando de globalização, se a gente está falando de informação e de bombardeio de informação, a gente está falando de inovação e experiência do cliente. Porque hoje, se a gente pegar o cenário do nosso comportamento de compra, a gente é bombardeado de informações. Só que a gente tem uma filtragem hoje automática do que a gente é bombardeado e do que a gente gosta. Ou seja, eu, Bruno, se eu estou comprando, eu sou um viciado em tênis. Então, tênis, roupas, enfim. E se eu estou numa loja, essa loja ela não me conhece, consequentemente ela já me perde. E isso é um problema em relação à experiência. E a gente precisa pensar nisso e formas de inovar entendendo o cenário atual de consumidores. Então, a nova economia ela vai mudando muito justamente com essa velocidade e a gente precisa cada vez mais estarmos antenados a isso. E aí um ponto super importante é a sustentabilidade, né? Então, a gente está falando de experiência, está falando de inovação, mas a gente também está falando de uma sociedade muito mais engajada. E aí a gente vai falar de ESG. Hoje, aqui na Câmara Co, a gente tem um cenário muito rico em relação a ESG, a atender, né? Hoje, toda semana, a gente tem uma demanda voltada a ESG, como que isso implica na marca, como que isso atinge, né, a marca da empresa. A gente tem aí valorização de ações na Bolsa, justamente
de acordo com a pauta global, né? Com o calendário global. Então, justamente, a gente precisa sempre pensar dentro dessa cadeia de valor, como que o ESG ele está dentro. E isso é muito de acordo com o que a nova economia diz, e aí a gente precisa entender como que esse cenário, como que o engrandecimento desse cenário, como que a sustentabilidade, como o ESG está dentro disso, e justamente por ter aí uma sociedade muito mais engajada. Tá? E flexibilidade e agilidade, com esse advento, com todo esse trabalho que está tendo, todo esse bombardeio que está tendo de tecnologia, a gente tem a flexibilidade e agilidade. Então, a gente precisa cada vez mais estarmos de acordo e pivotando, né? A gente usa esse termo aqui dentro, mas mudando o cenário, mudando os negócios, entendendo melhor o consumidor, mas isso de uma forma rápida, né? Então, errando rápido, consertando rápido, e é justamente isso que fala flexibilidade e agilidade. E aí a gente faz esse mix, a gente explicou um pouquinho aqui o que é a nova economia e o que é branding, pessoal. O que é a gestão de marca, né? Que lembrem-se, branding não é só a construção da sua marca, branding é a gestão dela. Então, a construção de marca é o primeiro passo. A gestão dessa marca é o que vai fazer a diferença. Não adianta você só fazer, você precisa manter. E isso gera todo um trabalho. E aí tem alguns pilares que envolvem o branding. A gente vai falar de design de negócios, tá? Design de negócios é a gente usar todo o know-how de design, todo o framework de design e trazer isso para soluções dentro de negócios. Então, para gerar valor a negócios. E como que a gente vai pensar nisso? Totalmente voltado ao consumidor, ao cliente final. Então, a gente vai pegar, vai olhar como centro, o consumidor como centro, e vai ver o negócio como um todo. E o brand ele vai gerar esse valor, né? A marca ela vai gerar esse valor aos negócios. Não adianta hoje você chegar e você falar, olha, eu tenho aqui um negócio hiper disruptivo, eu tenho um negócio para fazer a diferença. Ok, mas qual que é a confiabilidade? Qual que é a diferença que você traz para esse cenário? Qual que é a credibilidade? E qual que é a clareza desse negócio? É onde a gente fala aqui do design de negócios. E aí a gente vai para a estratégia de marca. Ok, temos o design de negócios aplicado. Qual é a estratégia dessa marca? Qual que é a estratégia desse negócio? Onde a gente vai comunicar? De que maneira? Com que planejamento estratégico? Quais são os indicadores que eu quero atingir? Como eu vou fazer a medição disso? Em quais locais eu quero ser percebido? Por qual tipo de persona? Qual tipo de cluster eu preciso ser percebido? E isso vai muito da estratégia de marca. Estourou hoje em dia a questão de marketing, muitos não sabem a diferença de marketing e publicidade. Então, muito marketing é uma questão de estratégia, tá? Publicidade é a gente falar, a gente comunicar, nós mostrarmos aquilo que a gente está fazendo. Então, gerar valor através da comunicação, através da visibilidade, tá? E a gente vai para o universo verbal e o universo visual. Faz sentido para vocês que a marca sempre vai querer ser mais humana possível? Humanos fazem relações com humanos. Caso você não tenha esse calor, não tenha essa humanidade, é muito difícil você ter conexão com o teu público-alvo. E digo bem claro isso, não é qualquer público-alvo, é o teu público-alvo. Não adianta eu focar em público A e acertar o público C. E para isso eu preciso ter uma comunicação onde esse público me entenda e que se assemelhe, que entendam igual. E para isso a gente tem o universo verbal e o universo visual de marca. Tá? A gente precisa ter o tom de voz, a gente precisa ter a mensagem, a gente precisa ter como se apresentar, a gente precisa ter esse visual. Vocês aqui nesse webinar estão me vendo. A marca de vocês também precisa ter essa roupagem. E a roupagem, por vezes, vai vender a tua ideia, vai vender o que você imagina do teu negócio, o que teu negócio traz, e como você vai se comunicar, vai fazer
toda a diferença. A gente vai trazer um pouquinho nos próximos slides sobre o universo verbal, universo visual, em exemplos do mercado, ao qual vocês devem conhecer, mas fica aqui uma rápida explicação. A comunicação de marca, se a gente falou de verbal, se a gente falou de tom de voz, mensagem, se falou da estratégia, aqui a gente vai para o tático. Aqui a gente vai, quais os canais que a gente vai comunicar, de que forma a gente vai comunicar em cada canal. Eu sou um grande crítico quando a gente pensa em comunicação de marca e um padrão em todos os canais, não entendendo o universo desse canal, não entendendo uma situação de transmídia, você colocando ali uma comunicação fria. Então, como empresa, você precisa pensar na comunicação da tua marca, como ela vai gerar valor para isso. Experiência de marca é como interagem com a sua marca. Quais são? Aí a gente vai para ativação, a gente vai para embaixadores, a gente vai para vários pontos aqui. Mas é muito necessário você pensar que em cada ponto desse de contato, cada touch point desse, a experiência de marca conta. É o quanto você está entregando de experiência para o teu consumidor. E cada vírgula, cada ponto, cada situação acaba mudando a forma de ver o cenário, a forma de contato, de experiência que o teu consumidor tem com você. Então, hoje, em época de omnichannel, em época de conexão entre o off e o online, mídia OH, seja lá como for, a gente precisa pensar em como estão enxergando, como está sendo a experiência com a tua marca. E aí que está. Se a gente está falando de experiência de marca, a gente está falando sobre a gente tomar muito cuidado sobre cada um desses pontos. E a gente atender o consumidor e ouvir o consumidor. Não é sobre o que eu penso, não é sobre o que você pensa da sua marca, é sobre o que o teu público pensa. Tá? Gestão interna. De nada adianta a gente falar de branding e a gente só falar de fora para dentro. A gente precisa pensar principalmente no de dentro para fora. Aqui na Caminho a gente tem a nossa diretora de atendimento, Caterine Barros, especialista em comunicação interna, e a gente debate muito sobre isso. E justamente de quanto que a empresa precisa ser uníssona, quanto que a empresa precisa entender o valor, o quanto que é importante o que a empresa fala dentro dela, e quanto que isso vai reverberar, o quanto que isso vai ter de ressonância para fora. Hoje a gente tem aí fiéis à nossa marca, né? Tem um público fiel à nossa marca, isso é muito legal, mas é muito do que a gente senta aqui e fala, olha, a gente vai trazer um marketing voltado a negócio, marketing for business, que é o que está na nossa tagline. Então, a gente chegar para vocês e falar, olha, aplicado a negócio, é isso que a gente vai fazer em comunicação. E lembrando, cada negócio é um. Pode ser do mesmo segmento. Os negócios, eles são individuais. Isso porque passa pela missão, visão, valores, passa por pessoas. Sempre vai passar por pessoas. E se a gente está falando de branding aqui, a gente está falando de pessoas. Mas a gestão interna, a gente está falando dessa comunicação, de ter o corpo interno falando a mesma língua, o mesmo idioma. A junção disso tudo vai gerar o teu valor de marca. E aí é muito importante, porque o valor de marca, ele vai ajudar você a ter um ticket médio, de repente, mais alto, ele vai impactar totalmente no valor da tua venda. Se ninguém te conhece, a tua venda é um. Se todo mundo te conhece, consequentemente, a tua venda é outra. E isso envolve boca a boca, envolve como enxergam você, como enxergam o teu design de negócio, como enxergam a comunicação da tua marca, tá? Então, são pontos muito importantes para a gente levar aqui em consideração. E o que tem a ver branding com a nova economia? Tenho certeza que em determinado momento vocês pararam e pensaram, beleza, ele falou bastante sobre nova economia, depois falou sobre branding, e aí que a gente tem que pensar um pouco disso. Se a gente falou no primeiro slide, a nova economia, ela é um VUCA quadrado, como a gente fala no nosso mercado, se ela é uma mudança constante, a sua marca ela precisa também estar nessa mudança constante, entender o ambiente. Só que como entender esse ambiente, como controlar essa mudança constante,
sem perder a essência e a identidade da marca, entendendo sociedade, entendendo anseios, entendendo cultura. Como que a gente vai fazer isso? E aí é um desafio para todos os estrategistas de marca, para todo o mercado em si. Então, as grandes marcas, as marcas que se mantêm no cenário socioeconômico, elas estão sempre pensando nisso, estão sempre pensando com seus estrategistas a forma de se comunicar melhor, qual que está sendo a transição geracional, quem que está interagindo com a sua marca. Então, consequentemente, a gente tem aí profissionais do mercado antenados a isso. Eu tive o prazer de conhecer grandes profissionais do mercado que tenho certeza que sempre estão antenados a isso e lidando com essas marcas, seja ela pessoal, seja ela B2B, é muito interessante a gente ver isso. E hoje se confunde muito tanto a marca pessoal quanto a marca de empresas. Por vezes a gente entende CEOs de empresas tendo que trabalhar a tua marca e combinar com o que a empresa está falando. E a gente tem essa mescla, né, que a gente precisa ir mudando e fazendo a gestão para que o tom de voz, a mensagem não se perca no meio do caminho. E aí a tradução da nova economia em branding. Ou seja, quando eu estou falando, aqui é um mix, pessoal, aqui é de uma forma visual e muito simples, a gente trazendo o que a nova economia fala na esquerda e o como isso se aplica a branding. Então, modelos de negócio ruptivos, que a sociedade cada vez pede mais, e vão surgir aí tantos outros, principalmente quando a gente for para Marte. Então, inovador, novo conceito, novo entendimento. Ou seja, eu estou trazendo um modelo de negócio ruptivo. Quando eu falo que eu estou com... Posso falar da Starlink, do Elon Musk, que eu estou trazendo ali internet para o meio do mato, para o meio de uma floresta, você tem ali uma antena que você está trazendo internet, você está mudando o agro, você está mudando um cenário econômico. Né? Então, é um modelo de negócio ruptivo. Inovador, novo conceito e novo entendimento. Ou seja, não adianta nada eu ter um modelo de negócio ruptivo e eu não demonstrar que isso é inovador, que isso é um novo conceito e que há um novo entendimento de cenário. E aqui o brand ele vai cuidar justamente dessa demonstração. Flexibilidade, agilidade, igual facilidade. Como eu disse há uns minutos atrás, a gente está numa época de omnichannel, ou seja, uma diversidade de canais. Quando a gente fala disso, de flexibilidade, agilidade, igual facilidade, a gente tem hoje aqui cenário de pessoas que querem interagir com o WhatsApp, a gente tem cenário de pessoas que querem interagir com e-mails, a gente tem pessoas que não querem interagir, só querem acompanhar nossos conteúdos, ou seja, está tudo bem, queremos isso mesmo, mas o mais importante é a facilidade. Eu saí recentemente do Fórum de E-Commerce 2023 e a principal palavra que eu ouvi em todas as palestras que eu participava era facilidade. E uma reflexão que sempre trouxeram para mim, qual que é a facilidade que a tua marca traz para o teu consumidor? Seja ele B2B, B2C, D2C, né? Ultimamente eu uso até a questão governamental, mas assim, é a questão da flexibilidade e agilidade para você agir com facilidade. Ou seja, no meu e-commerce eu tenho uma flexibilidade e agilidade para que o meu consumidor ele faça a compra com cadastro ou com um clique. Seja como for, eu estou facilitando. Eu estou facilitando para que haja uma maior conversão, para que haja uma melhor interação, tá? E consequentemente a facilidade, por mais que pareça algo simplório, não é. Isso tem que ser trazido dentro da tua comunicação e demonstrar para o teu consumidor o quanto que é fácil interagir com você e o quanto que você é flexível e ágil para atendê-lo. Ou seja, a gente volta para design de negócios, a gente volta para consumidor no centro. Sustentabilidade, como eu falei alguns slides atrás, a gente está falando de ESG. Nunca vimos uma sociedade e uma geração tão defensora de causas com intencionalidade e compromisso com pautas sociais. E isso isso é riquíssimo, isso é muito rico para negócios, isso é rico para todo o cenário econômico,
E a gente precisa entender esses grupos, precisa entender essa questão de causas, precisa ter, de fato, não só o falado, mas sim a ação de defender causas, de ter intencionalidade e de ter, de fato, compromisso. A tua marca tem compromisso com o quê? Se você não sabe, você imagina o teu público ele vai ficar confuso e ele não vai conseguir entender o que a tua marca está, de fato, comunicando. E para que a gente entenda isso da intencionalidade, para que a gente entenda como a marca deve se posicionar em tempos atuais, a gente não pode deixar de falar de transição geracional. Tá? E aí eu trago algumas pesquisas para vocês. Eu fui atrás de algumas pesquisas, uma delas da PwC, tá? De 2022, onde a gente tem aqui 3 gerações divididas dentro do mercado de trabalho. Ou seja, a gente tem ali millennials, ao qual eu me incluo, tá, pessoal? Com 34 anos eu me incluo, que é de 81 a 96, e eles representam 30% do mercado de trabalho, tá? Então são aí os decisores hoje em dia, ou são o apoio dos decisores, tá? Então, justamente a gente tem essa economia, eles apoiam a geração X, ou os baby boomers, né? Os millennials estão aí sempre nessa posição de tomar essa decisão, de apoiar nessa decisão, ou serem os decisores como empresários, e a gente também nunca viu no Brasil tanto desse cenário com tantas empresas abertas, e isso também muito devido nessa geração. Mas aí a gente tem uma geração transacional, que é a geração Z, que é 97 a 2010, que tem 14% do mercado de trabalho, atuante em 14% do mercado de trabalho. E serão os próximos líderes. Onde hoje estão os millennials, consequentemente a geração Z, ela vai ser o próximo tomador de decisão. E essa geração, ela está no meio disso, porque a primeira geração que pegou tanto a mídia analógica, pegou lá a Rede Globo, pegou o Domingão do Faustão, mas também pegou o TikTok, tá? Então, ela é uma nativa digital, eu diria que nem uma nativa digital, eu diria que a geração Z, ela está na transição entre o analógico e o digital. Quando millennials ainda tem uma questão muito mais do pessoal, a geração Z cada vez mais fica entre o pessoal e entre o digital, tá? Mas aí a gente já tem uma outra, que é o fenômeno da geração alfa, que são os nascidos de 2010 até o presente, que ainda estão nas escolas, mas é uma geração bem diferente da Z. Já é, de fato, um nativo digital. Eles estão crescendo com marcas que geram conteúdos para eles. É muito difícil hoje a gente ver uma criança, eu como pai, eu posso falar isso, uma criança que não tem um celular, que não vê um YouTube, que não vê um Lucas Neto. É muito complicado hoje em dia a gente tirar esse cenário. Então, a geração alfa, ela já é uma geração que é totalmente nativa digital e que muda o comportamento totalmente. Muda o comportamento de como você deve se comunicar, muda o comportamento em relação à criação de marcas. Hoje a gente vê marcas que já nascem do digital. Então, marcas que têm ali a tua comunicação, nem físico tem. Estão somente no digital. Então, tem esses fenômenos. Ou seja, quando a gente fala millennials, geração Z, geração alfa, a gente está falando de agentes de mudança da economia e novos agentes de mudança da economia. Tá? E aí, eu faço a pergunta para vocês. Em quais canais a marca deve estar? Considerando que a gente tem essa transição geracional. Pensando onde que a tua marca hoje, ela comunica. O que ela vai fazer? Qual que é o teu plano para daqui 5 anos? Qual que é o teu plano de marca para daqui 10 anos? E aí, hoje em dia, a nova sociedade, os novos clusters, novos públicos, eles não aceitam uma marca que está em cima do muro. Muito pelo contrário. A tua marca, ela tem que estar engajada com a causa que ela está apoiando. Então, deve se posicionar sim, mas claro, de uma forma também
que tenha a inclusão do público para que gere um diálogo. É muito diferente a gente falar de diálogo de marca com conflito. Não estamos falando de conflito, estamos falando de diálogo, tá? E aí o diálogo, ele envolve uma questão de inclusão, onde entra outras pautas que a gente depois vai abordar aqui. Qual mensagem que precisa passar? O que eu preciso passar da minha marca? Qual que é o arquétipo da minha marca? Tá? Arquétipo, para quem não está habituado, o termo, isso foi trazido pelo Jung, tá? Depois adaptado, tá? No Herói Fora da Lei, para o mercado de marketing. E justamente a gente aqui na Camelo, eu vou dar um exemplo para vocês, eu participei ativamente dos arquétipos de marca da Camelo. Então, os arquétipos de marca da Camelo são o explorador, porque a gente trabalhando com marketing e tecnologia, a gente não pode, em momento algum, parar de se atualizar e a gente ter aí novas tendências, entender novos cenários, tá? Então, um explorador, um arquétipo explorador é Indiana Jones, você já vai poder pensar dessa maneira, tá? Ou então a gente pode pensar na marca Jeep, que também usa o mesmo arquétipo. Se a gente vai pensar também em outro arquétipo da Camelo, é um mago, porque a gente transforma negócios. E a gente sempre coloca a nossa comunicação dentro desses dois arquétipos, de uma forma que ele represente, para que ele comunique essa nossa forma de falar. E isso gera ressonância, ou seja, quando a Camelo fala, justamente gera ressonância, tem ali consolidado, isso está bem claro para a nossa audiência. E existem marcas que ultrapassaram as diferentes economias com adaptações. Tá? Uma coisa muito importante, para quem não sabe, a Coca-Cola, a marca Coca-Cola, ela é muito mais valiosa do que a própria operação da Coca-Cola. Tá? Então, é uma gestão de marca muito rica. Tá? E aí a gente vai pegar, isso segundo, né? Segundo é a marca mais valiosa do mundo, segundo a própria consultoria Interbrand. Tá? E como a gente pode também pegar dados, né, de buscadores, é a palavra mais conhecida no mundo, atrás apenas da palavra ok. Então, vocês pensam que a Coca-Cola, ela somente está atrás do ok, que a gente fala em todo momento, principalmente na nossa vida profissional. Imagina o quanto de share of mind, que a gente acaba falando, que a Coca-Cola tem, quanto que ela está empregada na cabeça do público consumidor global. Então, a gente não vai falar, eu vou pegar uma Pepsi, eu vou pegar um refrigerante. Não, muito pelo contrário. A gente fala, eu vou lá pegar uma Coca, quando nem às vezes é uma Coca. Isso é muito do share of mind. Tá? E aí a gente vai um pouco aí para quanto que a Coca-Cola emprega na gestão da tua marca. Ela emprega mais que a soma de Microsoft e Apple juntas. Tá? Só em 2010, a gente está falando de 2,9 bilhões de dólares de divulgações. Tá? E vocês acham isso muito? Temos aqui o próximo slide. No período de 2014 a 2021, o investimento médio em publicidade variou em torno de 4 bilhões de dólares. Quanto que isso é importante para a Coca-Cola, para estar nos lares, quando você vê, agora a gente está em época de Natal, quando você vê o caminhão da Coca-Cola passar, quando você vê a Coca-Cola fazer as suas ações com o urso da Coca-Cola. Então, muito isso é muito do investimento em publicidade, para que a marca ela esteja cada vez na mente do consumidor. E aqui uma marca que todo brasileiro conhece, né? Que é justamente da Globo. Olha, eu não sei muito, eu ouço muito isso. Será que a marca é interessante? Será que o rebrand da minha marca é importante? Será que vale a pena agora investir nisso? Bom, eu trago aqui um cenário para vocês, da própria logo da Globo. Logo da Globo mudando desde quando foi criado em 65. Vocês podem ver ali, de baixo para cima, a série de mudanças que tem. E por que essa mudança? Então, ali tem por décadas, 60, 70, a gente tinha um cenário, anos 80 tínhamos outro, 90, lembre-se da globalização, a gente teve um outro cenário, você vê que eles vão mudando ali, teve 91, 92. Não é necessariamente que a marca precisa de um rebranding em 10, 20 anos. Por vezes, e principalmente no mundo mais rápido, como a gente vive nessa nova economia, a gente tem aí uma mudança mais constante, uma mudança mais rápida. Hoje eu falo
em longo prazo, 6 meses. Antigamente, quando a gente falava de longo prazo, falava 12, 2 anos. Tá? Então, é um cenário muito diferente da gente pensar de velocidade. E a gente tem o atual que é totalmente minimalista, totalmente digital, onde tem ali as diferentes cores para diferentes tipos de público, ou seja, é uma personalização do próprio logo da Globo, pensando nos diferentes públicos que a assistem. E a Globo dá aula disso, dá aula de como se renovar. E aí que está o ponto. Quem nasceu do digital já entende todo o cenário. As marcas que nasceram do digital já estão em todos os pontos de contato. E vocês lembram de alguma marca que está na nova economia e que tem os seus pontos de contato e que é um diferencial? Eu lembro. Eu acho que todo mundo assim como eu, tem a sua conta no Nubank. Vejam que o Nubank, em todos os seus pontos de contato, seja no tom de voz, seja nas cores, em seu design de negócios, ele está falando com o teu público, ele está quebrando aquela coisa de banco tradicional, de falar de gravata, de terno, de falar de uma maneira formal, muito pelo contrário. No Nubank ele fala, não, o banco não precisa ser tão chato. O banco ele pode conversar com você, pode ter uma linguagem muito mais aberta, e isso cativou o público, isso foi uma construção de anos. Vocês estão vendo o Nubank crescer, e isso daí vem lá do começo de 2010, por volta de 2010, com toda uma construção, com todo investimento nessa forma de comunicar. Em todos os cenários, desde a escrita até o visual, a marca se comunica. Existe um padrão. Tá? Então, vocês vão saber, hoje, como eles usam, né, o roxinho, quando você fala isso, se apropriou até de uma cor, de uma paleta de cor no Nubank. Então, a gente já consegue identificar, assim como, por vezes, você vê o laranja da marca do Itaú, você lembra do Itaú, você consegue ver essa paleta de cores do Nubank, o roxinho, lembrar que é o Nubank. Isso é um trabalho de branding muito bem aplicado, tá? E que é muito conciso com o passar do tempo. E ele é um case perfeito de branding, utilizado a nível estratégico. Aqui no fundo da tela está um pouco da Snack Review, tá? Onde mostra um pouco dos resultados do Nubank. Então, a subida de clientes é um unicórnio, né? Um dos principais unicórnios brasileiros e que também hoje está sendo aí, comanda o mercado, né, no caso de instituições financeiras. E aí a gente entende o que são os unicórnios. E cada vez mais na nova economia, a gente tem mais unicórnios surgindo. E o Nubank é um dos primeiros, né, unicórnios aí do país. Que a gente vai falar, quando a gente fala de unicórnio, a gente está falando de empresas que são avaliadas em mais de 1 bilhão. Tá? Isso entende-se por unicórnio. Tá? Então, e se a gente não tem uma comunicação clara e concisa, que não comunica com o seu público, esse unicórnio não existe. Ou seja, por pegar uma brecha de mercado, por entender um mercado que era... Quem gostava de banco? Ninguém gostava de banco. Quando o Nubank entendeu que existia uma falha de comunicação, uma falha de entendimento, consequentemente, teve uma brecha onde eles trabalharam muito bem com a marca deles, com a penetração de marca deles, e eles tiveram esse crescimento e se tornaram um dos primeiros unicórnios brasileiros. Esse é um slide que eu adoro, que é o iceberg de marca, e muito se assemelha à nossa vida, né? Na nossa vida, todo mundo vê o que é ali o topo desse iceberg, né? E não é bem assim, tá? No final das contas, tem todo um trabalho, tem toda aquela segunda a sexta, né, que a gente vai trabalhar, por vezes sábado e domingo. Então, o que vocês veem, logo, universo visual, verbal, é isso que vocês veem. Mas o que embasa o que vocês veem? Ter uma proposta de valor clara, que o seu público entenda o valor que você está trazendo, a experiência que o teu cliente tem com você, a tua cultura organizacional, e isso é muito maluco quando você fala de cultura organizacional, porque cada vez mais o employer branding ele cresce. E cada vez mais, principalmente no cenário de tecnologia, TI,
Como que as empresas trabalham a tua marca para contratação de novos profissionais? Isso é muito da cultura organizacional que reverbera. Então, é muito normal hoje empresas como IBM, Ambev, você já saber que são empresas com marcas empregadoras muito fortes. Isso vem de uma gestão de marca interna. Lembrem-se de alguns slides anteriores, onde tinha lá os pilares de brand, onde a gente fala de gestão de marca interna. E aí a gente fala de posicionamento. Qual que é o teu posicionamento? Como você se posiciona? Em que momento a tua marca se posiciona? E qual que é o comportamento, tá? Então, isso tudo é um trabalho de reuniões, é um trabalho muito expansivo, muito abrangente e que precisa ser, ao mesmo tempo, muito cirúrgico dentro das empresas, onde toda a liderança precisa estar alinhada para que o comportamento, para que a empresa reverbere, tenha ressonância o que a marca diz. Isso vem de uma estratégia, ou seja, muito comum em ambiente corporativo termos o plano estratégico e o plano tático. Plano estratégico, quais são os KPIs que a gente vai buscar, qual que é o plano, o que, que a gente quer, para onde a gente está indo. Quando a gente vai para o tático, a gente vai como eu vou fazer esse KPI acontecer. Como que eu vou fazer essas ações tomarem forma? Então é muito da estratégia. Ou seja, aqui a gente muda do campo das ideias e a gente constrói aqui o que vocês veem ali em cima, tá? Valores e crenças. É muito necessário, eu volto até muito de endomarketing, muito de outras situações a gente vai falar aqui, mas valores e crenças da sua marca. Sempre o CEO da empresa, diretores da empresa, precisam sempre ter com que os seus profissionais entendam os valores e crenças da empresa e que mantenham esses valores e crenças. Porque todos somos um, no final das contas. Então a gente precisa ter esses valores e crenças muito claros para essa construção ela aconteça de dentro para fora. E não, pessoal, marca não é só elemento visual. Eu quero morrer quando alguém chega para mim e fala, eu vou construir uma marca, nada contra o Canvas, pessoal, eu gosto. Agora sim, quando chega para mim e fala, eu vou construir um elemento visual aqui, vou construir uma marca, não é isso. Marca é muito mais que isso. E se você erra nesse pilar estratégico, consequentemente, lá na frente não é mais investimento. Você vai ter que refazer todo o trabalho, desde o teu site, desde a tua comunicação em mídias sociais, e isso vai gerar todo um custo, isso vai gerar uma ruptura na sua comunicação. Então a gente precisa sempre trabalhar com esse conceito de iceberg de marca. Aqui eu trago para vocês, eu sei que todo mundo gosta de pesquisas aqui, eu sei que o pessoal vai atrás de pesquisas também, inclusive o link está ali, eu vou compartilhar essa apresentação, inclusive com a nossa audiência, tá? Inclusive, já gerando uma interação, digite aqui eu quero, que a gente manda para vocês diretamente, tá? Deixem seus e-mails aí, Marcele está aqui, Guilherme aqui também conversando aqui com vocês, e aí a gente manda para vocês isso aqui, já está esse link, tá? Que justamente fala dentro do buscador Google, tá? Que a Aliden ela fez essa pesquisa. Dentro da pesquisa dela, ela trouxe o que era mencionado quando você pensava em marcas, o que vem junto a marcas. E a gente vai falar de mercado, vai falar de clientes, a gente vai falar de posicionamento, identidade, cultura, propósito. A tua marca tem propósito? A tua marca é relevante para o mercado? Pessoas, não adianta a gente falar de nada em comunicação se a gente não tiver pessoas no centro, tá? Isso é muito importante. E qual que é a gestão? Tá? E aqui a gente vai para uma parte de pesquisas, da parte dissertativa da pesquisa da Liden, tá? E eu acho que eu tenho algumas passagens, a pesquisa é muito rica, é muito extensa, mas eu peguei algumas coisas que cabiam para dentro dessa apresentação, tá? A partir do ponto que você tem uma gestão, a partir do ponto que você tem uma estrutura clara da tua marca, a partir do ponto que você tem uma marca consolidada, que você investe, que você faz seu brand de maneira correta, você vai ter uma elasticidade de negócios, tá? E aí que tá, uma elasticidade para você colocar um novo produto. Hoje em dia, acho que todo mundo aqui conhece a Porto Seguro, tá? Quantos serviços a Porto Seguro tem embaixo? Quantos produtos a Porto Seguro tem embaixo? Tá?
E aí fica uma questão muito clara. Por que a Porto Seguro lança produtos e que esses produtos têm uma aderência à tua base? Justamente pela elasticidade que o branding da Porto Seguro dá, pela confiabilidade da Porto Seguro, tá? Outro case que eu lembro aqui de bate-pronto, dentro do que eu estava estudando, hoje a Camila Nicole, ela fica aqui no WeWork, tá, da Paulista, e eu estava estudando um pouquinho sobre o modelo de negócio do WeWork. O WeWork hoje, ele já solta algumas ações, tá, pensando em como colocar a saúde, ou seja, consultas dentro do WeWork. Por que o WeWork consegue isso? Pela elasticidade que a marca dá para o WeWork. Tá? Então, todos conhecem o WeWork, sabem do padrão de qualidade e a gente consegue colocar novas frentes de negócio por causa disso. Tá? E não adianta nada, ao mesmo tempo que eu falo isso, você ter o melhor produto e se não fosse o WeWork? E se fosse a empresa XPTO? E se fosse não a Porto Seguro, mas a empresa do Zezinho, que nunca comunicou absolutamente nada, e nada contra o Zezinho, tá? Mas assim, não comunicou absolutamente nada e não conheço. Você não tem uma credibilidade. Eu não vou fazer uma contratação em algo que eu não conheço, tá? Então, precisa, e a gente vai muito da história, vai da construção como um todo. Mais alguns dados da pesquisa da Liden, tá? Eu adorei essa pesquisa, pessoal. Debulhem a pesquisa, porque eu estudei muito sobre ela, tá? E aí a gente vai aqui, em cada área, em cada ação, em cada discurso, a marca precisa estar aplicada. Ou seja, todos são responsáveis pela gestão de marca dentro de uma empresa, seja ela do tamanho que for. Mas aqui a gente tem algumas dificuldades, tá? Cultura, engajamento interno. 29% dos entrevistados têm dificuldade em engajamento interno da cultura da empresa. Isso no cenário atual. ROI, investimento e retorno. Dificuldade para 15% dos entrevistados em entender o retorno que ele vai ter com marca hoje em dia. Capacitação, encontrar profissionais que lidam com isso. Isso é um cenário que vai estar crescendo, inclusive. Antigamente era muito complicado você trazer o cenário de branding, você falar de branding. Né? Fora do Brasil era um pouquinho mais disseminado, dentro do Brasil isso é algo que está crescendo muito, e hoje a gente vê no cenário, a gente vê vagas pedindo conhecimento em branding. Isso não era real há 5 anos atrás. Tá? Então, hoje, encontrar profissionais é uma dificuldade para 14% dos entrevistados. Tá? Conexão com clientes. Engajamento, dificuldade para 13% dos entrevistados. O que isso quer? O que a gente pode traduzir com isso? Você não está comunicando certo. Você não está conversando com quem realmente é teu comprador. Tá? Público-alvo, dificuldade para 9% dos entrevistados. Isso complementa a questão do engajamento. Engajamento também tem a ver muito com a questão que a gente fala de não entender o digital com o off junto, onde está o teu público, peças criativos, tá? Que conversam. Então, a gente vai muito em cima disso. Fidelização, ou seja, dificuldade para 8% dos entrevistados, mas assim, dentre os entrevistados, se a gente pegar o cenário geral, eu até acredito que seja mais, porque fidelização é muito difícil hoje em dia, porque é muito comum a gente ver marcas que comunicam de uma forma muito egocêntrica. E não é assim que funciona. Lembre-se, pessoas fazem negócios com pessoas, pessoas se relacionam com pessoas. Awareness, né? Olha um pouco a voz aqui, toma uma água. Awareness, reconhecimento de marca, visibilidade da marca, dificuldade para 5% dos entrevistados. Medição de resultados, dificuldade para 4% dos entrevistados. Muito comum em conversas, em reuniões que eu tenho, CMOs, diretores, empresários, chegar para mim e falar, beleza, a gente vai investir, mas qual que é o retorno, como que eu vou medir isso? Olha, só não mede quem tem preguiça, tá? A gente consegue aí ter frameworks para isso, consegue mesclar dados, consegue ter um dashboard BI para isso. Então, existe ali uma medição dos resultados. Outros motivos, dificuldade para 12% desses entrevistados.
Falei de posicionamento, falei sobre intencionalidade, e aqui está o nosso brand book da Camelo, e aqui cabe muito a gente mostrar o que nós mesmos fazemos para nós, tá? Para o nosso público. E aí a gente vai falar um pouco do quadrante de posicionamento. Ou seja, se vocês chegam para a Camelo hoje e perguntam de que forma vocês se comunicam, e aí, isso aqui está muito dentro do nosso arquétipo, está muito dentro da nossa mensagem, do nosso tom de voz. A gente se comunica dentro do quadrante emocional. Ou seja, a gente foca em desempenho, mas não esquece a emoção, tá? Então, a gente usa na nossa linguagem muito uma questão emocional, mas a gente busca sempre o melhor para os nossos parceiros. A gente não fala muito aqui clientes, é uma questão de nomenclatura interna. A gente fala de parceiros que estão há anos com a gente gente traz desempenho para eles. Por isso a gente está no quadrante emocional. Se vocês fossem falar da Microsoft, a Microsoft ela entra na questão pragmatismo e desempenho, ou seja, o quadrante funcional. Enfim, a gente pode falar aqui que é um framework muito legal para a gente poder falar, né? Uma metodologia de trabalho muito legal, onde a gente pode abrir muito para outras conversas. E aí eu faço mais questionamentos, faço essa reflexão com vocês que estão aqui na nossa audiência. Qual causa deve apoiar? Vocês devem apoiar qual causa através da tua marca? E o mais importante disso, quem é você? Qual que é a tua personalidade? O que você está agregando? O que você está trazendo de novo? Qual que é o benefício que você está trazendo? Seja para uma vida, seja para várias vidas, seja para... Qual que é o diálogo que você está tendo? Lembre-se, diálogo não é ruptura de comunicação. Diálogo é um entendimento de 2, 3, 4 lados, talvez 20 lados. Tá? Mas aí é você ter a intencionalidade de você agregar valor. E quem você quer atingir? Se você sabe quem você é, se você tem uma personalidade, você sabe a causa que você está apoiando e você tem uma intencionalidade, quem você quer atingir? Porque só não vende quem não sabe, quem não quer atingir. A sua marca, se a sua marca ela não sabe com quem ela está falando, vai ser muito difícil você ter uma conversão e um crescimento gradativo do seu negócio. E aqui a gente vai ter o que a sua marca precisa ter dentro da nova economia, o que ela precisa ser dentro da nova economia. Ela precisa ser uma marca camaleão, ela não pode ser uma marca de dinossauro. Se você fala hoje de Fordismo, em 2023, vão tirar torto, vão olhar de uma maneira diferente, né? Você não pode também ser uma marca unicórnio, que fala bonito e tudo mais, mas de fato não existe, de fato acha que é o campo das ideias. Então a gente pode reduzir isso a ser uma marca camaleão, ou seja, ela enxuta, ela se move naturalmente, ela está sempre inovando e ela se adapta, tá? Então, em tempos de mudanças e tempos voláteis, é necessário ter adaptação, tá? Para que você esteja sempre na cabeça do teu consumidor. Humanização da marca. Você precisa sempre pensar que a marca ela vai ter que ser empregada, e isso é de uma maneira muito simplista ainda dizendo, tá? A gente tem aqui o trabalho de branding, como isso é aplicado na tua operação e como as pessoas que são os pilares da tua mudança, são os pilares da tua ação, como que elas estão entendendo isso, como que a comunicação está e como que elas vão conduzir essa operação e esse trabalho de branding. Ou seja, a gente está falando sempre aqui, por vezes nessa apresentação, a gente falou de humanização. Tá? E a gente vive hoje numa sociedade, falando de transição geracional, que busca muito mais humanização do que tudo. A gente nunca teve uma sociedade tão humanizada como hoje em dia. E aí a gente faz aqui uma última reflexão também. Eu gosto dessa provocação, eu gosto da discussão, eu gosto dos pontos de vista diferentes. Isso me deixa muito feliz em ter. Acho que é edificante, acho que a gente aprende muito. Em tempos de mudanças constantes, a sua marca está preparada? Ela é diferente ou ela é mais do mesmo? Eu sou muito contra, pessoal. Sou muito contra. Quando chega uma situação, e aqui a liderança sabe, aqui toda Camelo sabe, que deixa eu olhar para o terreno do vizinho, eu vou fazer a mesma coisa que ele. Não, você não tem que fazer a mesma coisa que ele. Você é único, tá? E a tua marca é a mesma coisa. Por isso que eu sou muito contra a olhar, olha,
vou fazer igual, eu acho que essa marca está fazendo isso, eu não estou falando que não existe um bench para isso, tá? Que aí é outra questão. Estou dizendo que você precisa ser inédito, tá? E a tua marca ela vai vender a partir do ponto que ela for inédita, tá? E se ela é diferente, se você é inédito, como você se comunica, como você se vende, ou você não se comunica? Se for nessa segunda opção, você não se comunica, nessa nova economia, ela não vai sobreviver. E os seus negócios não vão ser gradativos. Pessoal, chegamos aqui ao final do nosso webinar, tá? Espero que vocês tenham interagido bastante aqui com o nosso time que estava aqui por trás, conversando com vocês, debatendo o que eu estava falando aqui para vocês, tá? Volto a falar, interajam aqui nos comentários, peçam a apresentação, será um prazer trazer aqui para vocês, tá? Acompanhem a Camelo & Co aí nas mídias sociais, somos muito ativos, tá? E justamente também eu tenho um podcast, que é o Marketing The Podcast, onde eu trago as melhores cabeças do mercado. Peço que também vocês acompanhem, deem o seu feedback, tá? No Marketing The Podcast. Me procurem no LinkedIn, depois a gente vai fazer alguns comentários aqui, deixando também o link. Me façam perguntas, eu estou sempre acessível para atender todo mundo. Tira um tempo, eu adoro lidar com pessoas, tá? Então, justamente, eu gosto muito de conversar, de trocar ideia. Eu sempre falo que só sei que nada sei é a frase mais inteligente que alguém já disse, no caso Sócrates, tá? E é muito legal, porque eu sempre gosto de aprender com vocês. Estou sempre aberto a essa troca é muito rica. Então, teremos outros webinars, talvez não comigo apresentando, outras pessoas também do time apresentando. Espero que tenha contribuído 0,10 centavos aí com vocês, tá? Em conhecimento, e espero vocês aí em outras oportunidades. Um grande abraço, espero que tenha contribuído muito para o negócio. Um grande abraço e vejo vocês em breve.